Olá, hoje nós vamos começar a frente D da apostila 3 da apostila de vocês, na aula 9, que fala sobre o conceito de pressão de vapor de um líquido e temperatura de ebulição. As moléculas de um líquido puro não precisam entrar em ebulição para passar para o estado gasoso. Qualquer sistema que esteja aberto, a água tende à evaporação. A gente sabe isso porque, por exemplo, uma roupa que está no varal, ela não precisa chegar a 100 graus Celsius, que é a temperatura de evaporação da água, quando ela está a 760 milímetros de mercúrio ou 1 atm de pressão. Ela não precisa chegar na temperatura de 100 graus Celsius para começar a evaporar a água. Então, quando o sistema está aberto, a água tende à evaporação. E a evaporação, que é a passagem do estado líquido para gasoso, ela pode ser dividida em três, que a primeira é a evaporação, que é a passagem lenta para o estado gasoso, ou seja, na temperatura ambiente, por exemplo, um varal. Ela pode também ser dividida em ebulição, que é a passagem rápida para o estado gasoso, que aqui é necessária uma fonte de calor. Aqui é, por exemplo, a água fervida, quando você coloca ela no fogão, ela é uma ebulição, porque você teve que dar uma fonte de calor para aquela água ebulir. E a calefação, que é a passagem quase instantânea para o estado gasoso, que é, por exemplo, quando a água cai numa chapa superaquecida, por exemplo, num fogão a lenha, ela evapora instantaneamente, ou seja, ela passa por um estado de calefação, tá bom? A facilidade que algumas substâncias têm para liberar moléculas no estado gasoso é chamada de volatilidade. A gente tem esse conceito já na cabeça, né? Por exemplo, a gente sabe que se eu deixar o álcool aberto, ele vai evaporar. Por quê? Porque ele é um líquido volátil. Não temos muita familiaridade com o éter, né? Mas o éter também é um líquido muito volátil. Então, qualquer frasco de éter, ele vai evaporar mesmo que ele não chegue na temperatura de ebulição, ele vai evaporar muito facilmente. Por quê? Porque ele é um líquido volátil, ele tem facilidade para liberar moléculas no estado gasoso. Aqui, em qualquer temperatura, um líquido que é volátil, que tem essa característica de ser volátil, libera moléculas para a fase vapor. Essa volatilidade depende das forças intermoleculares, que são as forças que acontecem entre as moléculas. Quando essas forças são maiores, o líquido, ou seja, quando as moléculas estão unidas muito por forças maiores, esse líquido não vai ter tanta facilidade de evaporar, certo? Então, ele vai ser um líquido menos volátil. Por exemplo, o mercúrio. O mercúrio é o único elemento líquido na temperatura ambiente e na pressão ambiente da tabela periódica. Ele é um líquido pouco volátil, tanto que ele tem uma aplicação muito útil para nós, que é aquele termômetro de mercúrio, né? Porque imagina se você faz um termômetro com mercúrio e ele passa para a fase vapor, então você perde aquele mercúrio, né? Então, o mercúrio ele tem essa facilidade, você consegue medir altas temperaturas e ele ainda continuar líquido. Então, é por isso que foi feito o termômetro de mercúrio. Agora, quando as forças que estão unindo aquele líquido são pequenas, são forças intermoleculares menores, o líquido vai evaporar mais facilmente, ou seja, ele é um líquido mais volátil. Por exemplo, o éter, por exemplo, o álcool que eu digo é o álcool etílico, tá? O etanol. Agora vamos entrar no conceito de pressão de vapor de um líquido puro. Agora imagine um líquido que está sendo aquecido. Ele começa a evaporar. Com essa vaporização, o volume do líquido diminui e aumenta o volume das partículas que estão no estado gasoso, porque está evaporando. Então, líquido diminui, gasoso aumenta. Aquelas partículas que estão no estado gasoso, elas começam a se chocar entre elas, com a parede, e isso faz o quê? Que a temperatura delas diminua e elas condensem novamente, ou seja, elas voltem para a fase líquida. O momento em que o número de moléculas que evapora, ou seja, que vaporiza, é igual ao que condensa, é chamado de equilíbrio dinâmico. Vamos falar de novo.
Equilíbrio dinâmico é aquele momento em que o número de moléculas que está evaporando é igual ao que está condensando. Então, esse é o momento do equilíbrio dinâmico, tá? E a pressão de vapor de um líquido é a pressão exercida pelo vapor em equilíbrio dinâmico com o seu líquido a determinada temperatura. Então, o que é pressão de vapor de um líquido? Naquele momento que atingiu o equilíbrio dinâmico, ou seja, que tem o mesmo número de moléculas de vapor e de líquido condensando e evaporando, naquele momento, a pressão que o vapor está fazendo em cima do líquido é a pressão de vapor de um líquido, tá bom? Essa pressão de vapor representa a tendência que as moléculas de um líquido com energia cinética, ou seja, elas têm velocidade, né? Tem para escapar da superfície na forma de vapor. Ou seja, ela está relacionada com a volatilidade. Por quê? Quanto maior a pressão de vapor, importante, tá? Deixem isso na cabeça. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é o líquido. Por quê? Por que isso aqui? Quanto maior a pressão de vapor, quer dizer que tem mais moléculas de vapor, certo? Se tem mais moléculas de vapor, a facilidade para aquele líquido evaporar, se perder, é maior, ou seja, o líquido é mais volátil. Porque o que é a pressão de vapor? É a pressão que o vapor faz sobre o líquido. Então, se tem mais pressão de vapor, quer dizer que tem mais moléculas de vapor pressionando o líquido. Então, se tem mais moléculas de vapor, quer dizer que ele vai escapar com mais facilidade. E esse líquido é mais volátil, tudo bem? Ó, reparem nessa tabelinha aqui. Está aumentando a temperatura. Olha a pressão de vapor de água, etanol e éter. Olha o que está acontecendo com as três. Conforme aumenta a temperatura, aumenta a pressão de vapor. Então, aqui é uma coisa que vocês têm que ter na cabeça. Conforme aumenta a temperatura, aumenta a pressão de vapor. Isso está relacionado naquele gráfico ali também, tá? Simplesmente ele pegou os dados da tabela e montou o gráfico. Agora vamos entender esse gráfico de uma forma melhor. Vamos pegar uma pressão, uma temperatura aqui. Eu escolhi a 30 graus, que é uma que passa pelos três líquidos, tá? Aqui a gente tem éter etílico, tem etanol e tem água, sucessivamente marrom, amarelo e azul, tá bom? Então, escolhi a temperatura de 30 graus Celsius. Ali na temperatura de 30 graus Celsius, a pressão de vapor da água é perto de 100, né? 100 milímetros de mercúrio. Do etanol é perto de 200, é maior. E do éter é um pouquinho mais que 600. Então, ela é maior ainda do que das outras três. E a gente tinha chegado na conclusão que quanto maior era a pressão de vapor de um líquido, maior era a quantidade de moléculas na forma de vapor e, consequentemente, mais volátil era esse líquido. Então, aqui, o líquido mais volátil é aquele de maior pressão de vapor. Qual que é o de maior pressão de vapor na mesma temperatura? O éter. Então, ele é o mais volátil. Agora, o líquido de menor pressão de vapor, aqui na temperatura de 30, que foi a que eu escolhi, é a água. Então, ela é a menos volátil, tá bom? Importante isso aqui. Fatores que influenciam a pressão de vapor. Natureza do líquido e temperatura em que se encontra. Então, o que vai influenciar? A natureza, porque aí aquelas moléculas estão mais unidas ou não, elas são mais fáceis de evaporar ou não. Isso depende da natureza do líquido, de qual líquido é. E a temperatura que ele se encontra, porque a gente percebeu ali na tabelinha que, dependendo da temperatura, a pressão de vapor era uma, né? Então, isso também influencia. Eu coloquei isso aqui porque eu já vi algumas questões de vestibular pedindo o que influencia a pressão de vapor. E são só duas coisas, que é a natureza do líquido, porque daí vai facilitar que as moléculas evaporem, elas vão ter forças intermoleculares maiores ou menores, dependendo de qual líquido for, e a temperatura que aquele líquido está. Tranquilo?
Vamos falar agora sobre outra propriedade de líquidos, que é a temperatura de ebulição. Ela está totalmente relacionada com a pressão de vapor de um líquido, tá? Quando que um líquido entra em ebulição? Quando a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica que atua sobre o líquido. Então, faz de conta aqui, ó, aqui a gente tem água fervendo, né? Quando que aquele líquido vai vai entrar em ebulição? Quando a pressão do líquido for igual à pressão atmosférica que está atuando sobre ele. A pressão de vapor for igual à pressão atmosférica que estiver atuando sobre ele. E isso aqui é 760 milímetros de mercúrio, ou 1 atm. E aí, a temperatura é 100 graus Celsius, tá? A temperatura de ebulição da água a 760 milímetros de mercúrio é 100 graus Celsius. Essa é a temperatura de ebulição. A pressão de vapor depende da natureza do líquido, das forças intermoleculares, portanto, cada substância apresenta diferentes temperaturas de ebulição. Vamos pensar com a lógica aqui, né? O líquido que for mais volátil é aquele mais fácil de evaporar, né? Se ele é mais volátil, ele é mais fácil de evaporar, quer dizer que a temperatura de ebulição vai ser atingida mais fácil, né? Então, ela é menor. Então, por exemplo, olha ali o éter. A gente já tinha discutido o éter, o etanol e a água, né? O éter, a gente já tinha chegado na conclusão que ele era o mais volátil. Se ele é mais volátil, é mais fácil de chegar na temperatura que ele evapora. Então, a temperatura de ebulição dele é menor. Agora, o etanol era o segundo mais volátil. Então, olha, a temperatura de ebulição dele ali é maior que a do éter, mas é menor que a da água, que era o menos volátil, porque a água é pouco volátil. Pouco não, né? Ela é menos volátil do que esses outros aqui que a gente está tratando. Então, se ela é menos volátil, quer dizer que a temperatura de ebulição dela é mais difícil de atingir. Então, ela é maior, é 100 graus Celsius, tá bom? Aqui a gente está falando a 760 milímetros de mercúrio, ou 1 atm, que é a temperatura, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, tá? Porque influencia onde você está. A pressão da atmosfera influencia na temperatura de ebulição, tá? E é isso que a gente vai discutir agora. Olha aqui, por exemplo, lá em São Paulo, a gente está discutindo aqui São Paulo e Santos. Lá em São Paulo, a coluna de ar é menor, por quê? Ele está mais alto. Então, aquela coluna de ar que está fazendo sobre a cidade de São Paulo é menor. Então, a pressão da atmosfera sobre a cidade de São Paulo é menor. Agora, lá em Santos, que é o nível do mar, tem muito mais coluna de ar sobre a cidade de Santos, ou seja, a pressão que a atmosfera está fazendo em cima de Santos é maior, tá bom? Então, para que um líquido entre em ebulição, a pressão de vapor tem que se igualar à pressão atmosférica local. Então, onde é mais difícil ele entrar em ebulição? Se a pressão de vapor tem que se igualar à pressão atmosférica local e lá em Santos a pressão atmosférica é maior, então lá vai ser mais difícil dele evaporar, certo? Então, portanto, em altitudes mais elevadas, que daí a pressão atmosférica é menor, por exemplo, São Paulo, né? Menor é a pressão de vapor, porque a pressão atmosférica é menor, então a pressão de vapor também é menor. E aí a temperatura de ebulição também é menor, porque é mais fácil de evaporar, tá bom? Agora, em altitudes menores, por exemplo, ao nível do mar, aqui a pressão atmosférica é grande, porque está lá embaixo, por exemplo, Santos, está lá embaixo, aquela coluna de ar está fazendo pressão ali em cima de Santos, então a pressão da atmosfera, que é a pressão atmosférica, é grande. Então aqui a pressão de vapor também é grande, porque elas têm que se igualar para aquele líquido evaporar. Então, se a pressão de vapor é maior, a temperatura de ebulição também é, tá bom? Uma tabelinha. Rio de Janeiro e Santos estão ao nível do mar. A pressão atmosférica lá é 760 milímetros de mercúrio. Então, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Aqui a gente está falando da água, tá?
ponto de ebulição é 100 graus Celsius para a água. Conforme está aumentando, olha ali, ó, São Paulo, Brasília, no Monte Everest, que é super altíssimo, né? Conforme está aumentando essa altitude, o que acontece? A pressão atmosférica diminui, né? Está ficando mais alto, a cidade está mais alta, então a atmosfera não vai atuar tanto sobre ela, porque não tem toda aquela coluna de ar, né? Então, a pressão atmosférica está ficando menor. Consequentemente, o ponto de ebulição também está ficando menor. Olha ali, lá no Monte Everest, o ponto de ebulição da água é 71 graus Celsius, muito diferente do nível do mar, que é 100 graus Celsius. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e a temperatura de ebulição. E aí, se a gente quiser ainda relacionar com o tempo para atingir a ebulição, vai ser menor também, né? Porque se você tem que atingir 71 graus Celsius, você vai levar menos tempo do que se você tivesse que atingir 100 graus Celsius. Então, quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, menor é a temperatura de ebulição e vai ser mais rápido para atingir aquela temperatura de ebulição. Então, menor o tempo para atingir a ebulição. E aí, que compromete aqui? Se a temperatura de ebulição é menor, faz de conta que você colocou um alimento lá dentro da água. Lá no Monte Everest, aquela água vai ferver a 71 graus Celsius e aquele cozimento dos alimentos vai ser mais demorado. Por quê? Porque a temperatura está baixa. Então, o alimento vai demorar mais para cozinhar, tá bom? Então, aqui seria interessante, quanto maior a altitude, utilizar uma panela de pressão. Por quê? Em qualquer lugar seria interessante. Por quê? Lá dentro, a pressão é maior. Na panela de pressão, a pressão é de aproximadamente 1,5 atm, não 1 atm, que é a pressão atmosférica normal ao nível do mar, tá? Então, aumenta muito a pressão, ou seja, a água que está cozinhando o alimento vai atingir a ebulição a uma temperatura maior. Por quê? Aumentou a pressão, aumentou a temperatura de ebulição. E aí, aquele alimento que está lá dentro vai estar em contato com uma água muito mais quente. E aí ele vai cozinhar mais rápido, tá bom? Vai demorar um pouco mais para atingir aquela pressão que a panela de pressão pode dar. Isso vai demorar um pouquinho mais, mas a hora que chegar naquela pressão, a temperatura de ebulição vai estar mais alta e o cozimento do alimento vai ser mais rápido, tá bom? A gente também tem um conceito que não está muito no nosso usual, que é a pressão de vapor de um sólido. Por quê? Por que não é tão usual? Porque existem poucos sólidos que passam direto para a fase vapor, que é aquela sublimação, né? Passagem direta de um sólido para a fase vapor. Também chama sublimação quando passa do vapor para o sólido, mas aqui não importa para a gente esse caso, tá? Aqui a gente está falando da sublimação, que é a passagem do sólido direto para a fase de vapor. Então, isso aqui é um conceito que é chamado de pressão de vapor de um sólido. Então, faz de conta que a gente tem um sistema fechado, essa figura aqui de baixo. Então, um sistema fechado que está em contato, um sólido, com a sua fase vapor. Está passando direto de sólido para vapor. Quando o número de moléculas que passam para a fase gasosa é igual ao número de moléculas que voltam para a fase sólida, você atinge a pressão de vapor. Só que agora não chama mais pressão de vapor de um líquido, né? Porque não tem líquido relacionado aqui, chama pressão de vapor de um sólido. É a mesma coisa que a gente tinha visto antes para a pressão de vapor do líquido. Era quando o número de moléculas passavam para a fase gasosa, era igual ao que voltava para a fase líquida. Só que aqui está voltando para a fase sólida. Então, a gente chama de pressão de vapor de um sólido. Tá bom? De novo, essa pressão de vapor depende da natureza do sólido e da temperatura. Obrigada e podem começar a resolver os exercícios da apostila.